Oi, pessoal, meu nome é Mary Rodrigues. Eu e meu grupo ficamos responsáveis pelo sistema linfático e órgãos hematopoéticos. E a seguir fica o slide que apresenta todos os integrantes da minha equipe, o sumário com os tópicos que vamos abordar ao decorrer dos slides do trabalho. O sistema linfático é uma parte essencial do corpo humano, pois desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e no equilíbrio do organismo. Já o sistema hematopoético é altamente regulado, pois de modo que a produção de cada tipo de célula sanguínea ocorre de acordo com a necessidade do corpo. O sistema hematopoético está sujeito à regulação hormonal e sinais do sistema imunológico. Olá, eu me chamo Thaís e dando seguimento à apresentação. O sistema linfático ele funciona como um sistema de hiperfluxo. Ele permite a drenagem do excesso de líquido tecidual e das proteínas plasmáticas que extravasam para a corrente sanguínea. Ele também permite a remoção de resíduos resultantes da decomposição celular e de infecções. Bom, os componentes a seguir pela ordem são os seguintes. Os capilares linfáticos eles vão ser originados em interstícios dos tecidos, que vão dar origem a vasos linfáticos, que em sua junção formam os plexos capilares e juntar linfonodos regionais vão formar troncos e dutos linfáticos e vão desembocar na veia cava superior. Os capilares são tubos com extremidade fechada que formam uma vasta rede nos espaços intercelulares no interior da maioria dos tecidos. Estes tecidos eles vão possuir canais intersticiais mínimos, onde o líquido pode fluir para vasos linfáticos existentes ao longo da periferia dos tecidos ou para o sistema nervoso central, através do líquido cerebroespinhal. Bom, as paredes dos capilares linfáticos vão ser constituídas por células endoteliais com junções comunicantes, que vão ter o líquido intersticial, proteínas, micro-organismos, gorduras que podem ser absorvidas facilmente na sua rede. Os plexos linfáticos são verdadeiros tubos endoteliais encaixados onde quer que haja tecido conjuntivo. E são presentes em quase todos os tecidos, à exceção das áreas parenquimatosas dos órgãos como fígado, baço, tonsilas e linfonodos. Os vasos linfáticos eles vão ser originados pelos plexos capilares, são excessivamente delicados e possuem uma parede transparente. Tanto que o líquido neles contido é prontamente visto através deles. Eles são subdivididos em superficiais, que vão drenar a pele, e profundos, localizados abaixo da face profunda, acompanhados de vasos e drenando os músculos, tendões, ligamentos e ossos. Bom, os vasos linfáticos eles são de pequeno calibre, podem conter fibras musculares lisas sustentadas por tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo contém fibras elásticas. Eles podem ser divididos em camadas de grande calibre, que vão ser a íntima, a média e a adventícia. Cada a íntima formada do endotélio, sustentada por membrana elástica, a média por fibras elásticas e musculares lisas, e a adventícia por tecido conjuntivo, e algumas fibras musculares lisas também. Os vasos linfáticos, eles penetram em um linfonodo, onde a linfa é infiltrada pelos linfócitos ali presentes, que por sua vez vão sair do linfonodo pelos seus hilos e apresentar-se mais calibrosos, vão se tornar mais calibrosos, se reunindo muitas das vezes nas cavidades corporais, constituindo ali os troncos e os ductos linfáticos. Aqui nós temos uma imagem para exemplificar melhor como funcionaria. Bom, os capilares linfáticos, comparados aos capilares sanguíneos, são de diâmetro maior, de percurso mais irregular e carecem de membrana basal envoltória. E o que justifica, em parte, sua capacidade para absorver as macromoléculas mais rapidamente que os capilares sanguíneos. O líquido tissular ele vai passar do sangue para os tecidos através das células endoteliais dos capilares, como vemos aqui. Vai realizar as trocas metabólicas entre o líquido e as células teciduais, sendo reabsorvido. Aí vai ser reabsorvido em parte por capilares sanguíneos, que irão continuar assim com as veias, e em parte pela rede capilar linfática, que se origina nos próprios tecidos, quase sempre a partir de extremidades cegas.
A linfa vai ser parte do líquido tissular que está contida nessa rede capilar linfática. O líquido ele é claro em incolor, exceto nos vasos intestinais, onde após a ingestão ela é de cor leitosa. A composição química vai ser semelhante com a do plasma e pH alcalino, levemente alcalino, e vai apresentar coagulação mais lenta, que ela possui uma porção líquida denominada plasma linfático e os elementos celulares representados por linfócitos e monócitos. A linfa ela vai ter uma movimentação lenta, que vai depender de fatores externos, que vão ser esses: a pressão tecidual, que é a pressão osmótica, movimentos musculares, a vizinhança com as artérias, a pressão das vísceras abdominais, a pressão do diafragma e a pressão negativa intratorácica, exceto pela existência também de válvulas nas paredes dos capilares. Bom, os linfonodos são estruturas de forma variáveis, eles são encapsulados e constituídos por tecido linfóide e formam nódulos. Esses nódulos linfáticos eles vão ser onde se produzem os linfócitos, importantes para a resposta imune também. Os linfonodos se agrupam em certas regiões do corpo, como cockpit, inguinal, lombar, cubital, axilares, torácicos e cervicais. À medida que a linfa se infiltra no linfonodo, ela recebe um exército de linfócitos e fica também exposta a atividade de fagócitos. Vai haver o hilo pelo qual se penetram as artérias nutridoras e saem as veias e vasos linfáticos. A cápsula de tecido conjuntivo dentro que vai envolver também os linfonodos. Bom, você tem também os seios, que estão entre os nódulos e as traves conjuntivas, recobertos por endotélios, contínuos com a da parede dos vasos linfáticos. E a parênquica, que morfologicamente é dividida em região cortical, que se localiza abaixo da cápsula, e uma região medular, que ocupa o centro do órgão. Entre o córtex e a medula encontra-se a região cortical profunda ou paracortical. E existem os centros linfáticos, que vão da cabeça, do pescoço, dos membros torácicos e assim por diante. Bom, pessoal, eu sou o Rodrigo, eu vou estar dando continuidade aos componentes do sistema linfático, a começar pelos troncos linfáticos. Como vimos, o sistema linfático, assim como o circulatório, ele vai ter um caminho a seguir, o linfa vai ter um caminho a seguir, a começar pelos capilares linfáticos, depois os vasos e posteriormente os linfonodos. No entanto, esses vasos vão estar deixando esses linfonodos e vão estar formando troncos. Entre eles, os principais vão ser o lombar, o intestinal, o broncomediastinal, o subclávio e também o jugular. O tronco lombar ele vai estar localizado ali na cavidade abdominal e ele vai estar drenando ali o linfa da parte livre ali dos membros inferiores, assim como da parede e das vísceras da pelve, dos rins, das glândulas suprarrenais e também da parede abdominal. Já o tronco intestinal também vai estar muito próximo ali na cavidade abdominal e ele vai estar drenando o linfa ali do estômago, dos intestinos, do pâncreas, do baço e também de parte do fígado. Já o tronco broncomediastinal já vai ser na cavidade torácica e ele vai estar drenando ali o linfa proveniente ali da parede torácica, do pulmão e também dos pulmões, né, e também do coração. O tronco subclávio, tanto o direito como o esquerdo, vai estar localizado ali próximo às suas respectivas veias, né? E eles vão estar drenando linfa da parte livre dos membros superiores. E o tronco jugular, tanto o direito também como o esquerdo, vão estar próximo ali das suas respectivas veias e vão estar drenando o linfa do pescoço e também da cabeça. Os ductos, como vimos, eles tanto terá o direito como terá o esquerdo. Os troncos direito, geralmente, eles conseguem desembocar independentemente. No entanto, pode acontecer deles estar formando ducto, que será o ducto linfático direito. O ducto linfático direito vai ser um pequeno tronco linfático
que vai estar ali situado na cavidade abdominal e vai ser a junção do tronco jugular subclávio e do broncomediastinal. E vai estar ali desbocando na veia cava superior. Já o ducto torácico ou linfático esquerdo vai ser o maior vaso linfático, ele vai ser uma extensão da cisterna do quilo e vai ser a junção ali tanto do tronco jugular como da subclávia e vai estar desbocando ali na veia jugular comum esquerda. Já a cisterna do quilo, ela vai ser uma grande dilatação linfática, ela vai ser muito semelhante ali com a parede das veias, no entanto, elas não vão possuir válvulas. Vai estar ali bastante próximo do músculo diafragma, né? E ela vai estar recebendo ali o linfa, tanto inferiormente pelos troncos lombar intestinal e superiormente pelo o tronco celíaco, que já foi falado, a gente já vimos no sistema circulatório. Além disso, nós teremos alguns tecidos linfáticos. Esses tecidos linfáticos, eles vão ser anéis protetores que vão está ali em torno de aberturas entre a cavidade oral, nasal e também na faringe. E também a gente vai ter as tonsilas, o baço e também o timo. Aqui nós podemos visualizar a tonsila faríngea, ela vai estar localizada ali na nasofaríngea, a tonsila palatina na parte posterior da boca e a tonsila lingual vai estar ali na base da boca. Já o baço vai estar localizado ali na parte superior esquerda do abdômen e ele vai ser altamente vascularizado e vai ter uma coloração vermelho vivo. Por último, nós temos o timo, que vai ser um órgão transitório, ele vai iniciar ali, vai ter o seu desenvolvimento concluído ao nascimento, no entanto, ele vai evoluindo com o decorrer do tempo. Ele vai ser localizado ali na região cérvico-torácico, vai ser constituído por 2 lobos intercalado por ístios. Bom, dando continuidade à fala dos meus amigos, agora eu vou entrar um pouco na função imunológica do sistema linfático. Quando a gente fala em sistema imunológico, a gente está falando de um conjunto de barreiras, proteínas e células que interagem entre si e se comunicam de forma extraordinariamente complexa para promover a função imune. E o que seria a função imune? Função imune tem como objetivo a proteção do organismo contra invasores que poderiam ser substâncias estranhas ou micro-organismos estranhos, como vírus, protozoários, fungos, bactérias, entre outros. E até mesmo do próprio organismo, das células do próprio organismo, quando elas se tornam estranhas, que é o que acontece, por exemplo, no câncer. O funcionamento do sistema imunológico, ele é baseado na relação antígeno-anticorpo. Então, é importante a gente reforçar o que seria um antígeno e o que seria um anticorpo para ficar mais compreensível a dinâmica presente no sistema imunológico. Um antígeno, ele é toda substância estranha ao corpo que desencadeia a produção de anticorpos. Ele pode ser uma proteína ou polissacarídeo, e ele está presente nas membranas dos micro-organismos estranhos que a gente já citou anteriormente. O sistema imunológico, ele vai responder àquele antígeno produzindo um anticorpo, que ele é específico para aquele antígeno. E ele tem como objetivo, o anticorpo tem como objetivo eliminar o antígeno. A relação entre antígeno e anticorpo segue o modelo chave-fechadura. Ou seja, cada anticorpo produzido, ele irá ligar-se especificamente ao antígeno que desencadeou a sua produção. E ao longo da vida, a gente irá produzir diferentes anticorpos em resposta a diferentes antígenos.
A maioria das células envolvidas na resposta imunológica, elas são originárias do sangue. Então, o nosso sistema imunológico, ele depende da hematopoiese. E o que seria a hematopoiese? O hema vem do grego, que significa sangue, e o poiese também vem do grego, que significa a produção ou criação. Portanto, hematopoiese, ela consiste na divisão, maturação e diferenciação desde a célula mais primitiva até os diferentes tipos de células sanguíneas. Vale ressaltar que a produção de células sanguíneas é feita na medula óssea vermelha, que está presente em cavidades ósseas ou no tecido ósseo esponjoso, que é encontrado em alguns ossos do nosso corpo, como por exemplo o fêmur. Nessa imagem aqui a gente pode observar o fêmur e também o tecido ósseo esponjoso presente nele. As células mais primitivas, elas também podem ser denominadas como células-tronco hematopoéticas, e elas irão se diferenciar em plaquetas, leucócitos e eritrócitos. Quando a gente fala em eritrócitos, eles são as únicas células que não participam ativamente do nosso sistema imune. Eles são também denominados de glóbulos vermelhos, e eles estão relacionados principalmente com as trocas gasosas, o transporte de gases no sangue. Os leucócitos, eles são os glóbulos brancos e eles participam ativamente do nosso sistema imunológico, e as plaquetas, elas são fragmentos de células que estão relacionadas com a coagulação sanguínea. Os leucócitos, quando produzidos, eles ficam no nosso organismo por dias, semanas, meses e até anos. E a sua produção, ela é contínua. Quando a gente observa alguma alteração, por exemplo, no exame de sangue, é porque está ocorrendo algum problema em que o nosso sistema imunológico foi afetado e alterado. O modelo moderno de função imunológica, ele é organizado em 3 fases, com base no tempo de seus efeitos, que serão aprofundados nos próximos slides. A gente tem as barreiras de defesa, exemplo, pele e membrana mucosa, a resposta imune inata rápida, que ela é inespecífica, e a resposta imune adaptativa, que ela é mais lenta, e ela é específica e mais eficaz também. Para conseguir entrar no nosso corpo, o antígeno, ele se depara com barreiras que se opõem à sua entrada. Essas barreiras, elas podem ser classificadas como mecânicas, microbiológicas e químicas. Quando a gente fala em barreira mecânica, a gente tem como exemplo o muco presente na vagina, na cavidade nasal e no trato respiratório. Por ser pegajoso, esse muco, ele ajuda a proteger os locais contra infecções, sequestrando e inibindo a mobilidade desses micro-organismos. A nossa pele, ela também é considerada uma barreira mecânica, porque a superfície, no caso a epiderme, ela é constituída de células mortas, ricas em queratina e fortemente aderidas umas às outras, impedindo a entrada dos micro-organismos. Falando em barreira microbiológica, a gente pode falar da nossa microbiota normal, que não nos prejudica, e ela compete com potenciais patogênicos por locais de fixação e comida, diminuindo a probabilidade desses patógenos se multiplicarem o suficiente para causar algum malefício no nosso corpo. Já falando em barreira química, a gente tem a lisozima e a fosfolipase, que elas são encontradas nas lágrimas, na saliva e em secreção nasal também, que podem destruir a parede das bactérias ou desestabilizar as membranas bacterianas. A gente pode falar também do suco gástrico, que ele possui um pH muito ácido e isso impede a proliferação e passagem de micro-organismos para outros lugares. A gente também pode falar da presença de ácidos graxos presentes no suor, que, em decorrência do seu baixo pH, eles impedem a colonização de bactérias e também de alguns fungos na nossa epiderme. A resposta inata rápida, ela é a primeira linha de defesa do nosso corpo à entrada de micro-organismos.
E ela é chamada de inata porque quer dizer que é algo que nasce conosco, que não é aprendido, é algo imediato, sabe? A gente não... a gente pode dizer que não tem grandes preparos para ela. Ela ocorre a partir de mais ou menos 3 horas e a infecção, ela acontece justamente quando os micro-organismos, eles atravessam as barreiras de defesa. Essa resposta, ela é feita por meio de macrófagos que vão realizar a fagocitose. Tá, mas o que seria a fagocitose? A fagocitose é um processo biológico pelo qual certas células do sistema imunológico, denominadas fagócitos, elas irão englobar e destruir micro-organismos estranhos ou outros detritos celulares. E essas células fagocíticas, elas incluem neutrófilos, macrófagos e células dendríticas, que são especializadas em reconhecer, capturar e digerir essas partículas invasoras ou danificadas. Me chamo Maria Eduarda e irei dar continuidade agora sobre como funciona toda a parte do sistema imune com relação ao sistema linfático. Para isso, vamos falar sobre os linfócitos T, que são células que atuam inibindo a ação dos antígenos. Para isso, para que o linfócito seja ativado, ele precisa entrar em contato com uma célula que possua o antígeno. Com isso, aqui nessa imagem, a gente pode ver que vai chegar uma célula, que vai possuir o antígeno, e vai chegar para o linfócito T. Esse linfócito vai começar a aumentar de tamanho, vai começar a se multiplicar e vai se transformar, e vai fazer milhões e milhões de células de linfócito T. Com isso, ele vai ser dividido tanto em células de memória, quanto em células T efetoras. São essas células T efetoras que vão atuar para que atuem nessa ação contra os antígenos. Com isso, com esse grande aumento da ativação das células T, dos linfócitos em si, né, a gente vai poder ter algumas das consequências. Por quê? Porque esses linfócitos vão ser liberados lá dos linfonodos e vão acontecer uma grande inflamação com os linfonodos. Bom, e de consequência, pelo grande aumento dessa ação desses linfócitos que vão estar sendo liberados lá dos linfonodos, a gente vai ter um grande aumento dessa atividade, vai ser uma normalidade, né? O que é que vai acontecer? Vai causar a aparição de caroços. Esses caroços, eles podem vir dependendo da sua região onde está a infecção em si. Se caso for na parte superior do nosso corpo, aqui no braço, na mão, a gente teria uma aparição aqui nas axilas. Se fosse na parte inferior do nosso corpo, na perna, no pé, até no gênito urinar, no gênito feminino ou masculino, seria uma aparição na pelve. E se caso fosse nos dentes, pescoço, garganta, aí teria a aparição justamente aqui no pescoço. Um caroço conhecido como íngua, como mostra aqui nessa imagem, e é justamente pelo aumento dessa atividade do linfonodo. Por quê? Porque o linfonodo vai começar a agir, ter uma ação imune para combater o antígeno. Então vai ser uma reação, tentar ser uma reação muito rápida para combater isso e acaba gerando esse contratempo. Só que aí esses linfonodos atuam a partir do momento que esses linfócitos T, que a partir do momento que saem dos linfonodos e vão para a corrente sanguínea, eles vão diretamente para o local da infecção. Mas aí é um processo que ocorre durante 5 a 7 dias, não é um processo tão rápido assim. E a partir do momento que ele está lá naquela região, ele só vai em busca de amenizar e diminuir os efeitos colaterais, diminuir a ação dos antígenos e acabar, como eu posso falar? E simplesmente
dá um jeito para que acabe com esse antígeno, dê um jeito de matar, de expulsar ele do nosso corpo. Mas aí, essa resposta imune celular é justamente quando o linfócito T ele vai liberando interleucinas para dificultar, para dividir toda essa parte do linfócito B, do macrófago, do linfócito T citotóxico e dos neutrófilos, para trazer algo mais potente para combater o antígeno, vai trazer um reforço maior. A gente tem o linfócito auxiliar, que ele vai ativar nisso. Já quando se trata do linfócito T citotóxico, é quando o linfócito entra no nosso corpo, eles invadem a célula do nosso corpo e simplesmente entram em ação para chegar no local da infecção. Aí quando ele chega no local da infecção, ele vê que não tem mais jeito, que o único jeito é simplesmente matando aquela célula que está infectada, para tirar de vez o invasor do nosso corpo. Chegando para a resposta imune humoral, é onde a gente tem a participação do linfócito B, que ele é estimulado justamente pelos anticorpos, que estão dentro tanto da corrente sanguínea quanto do plasma. Eles simplesmente vão produzir imunoglobulinas, que vão ser encontradas lá, e a gente tem como exemplo, pode estar na saliva, pode estar nas lágrimas que a gente produz. E aqui a gente vê que acontece o mesmo aqui. E aqui a gente vê que acontece o mesmo processo lá que acontece com os linfócitos. Na resposta imune humoral, a partir do momento que o antígeno entra na corrente sanguínea e vai chegar no linfonodo, que libera o linfócito, que o linfócito começa a se multiplicar, que o linfócito começa a se transformar, ele vai se transformar também em célula da memória e também em plasmídio. São esses plasmídios que vão começar a gerar os anticorpos a partir de agora. Não vão ser mais as células, os linfócitos T, os linfócitos B. Vão ser agora os plasmídios. Bom, e agora se tratando da memória imunológica. Lembra quando eu falei quando tinha a resposta imune humoral e a resposta imune celular? Eles se dividiam e ficavam em células T, em células T efetoras e também em células, como foi agora que eu acabei de falar, a plasmídio e as células da memória. Essas células da memória servem justamente para que o nosso corpo se acostume e esteja com aquele antígeno para que, se caso a gente fosse infectado novamente com esse mesmo tipo de antígeno, a gente tivesse uma reação muito mais rápida. Ou até mesmo a gente ter, tipo assim, poucos sintomas. Se a gente tem um sintoma da primeira vez muito grave, quando fosse de uma segunda vez, se a gente fosse contaminado pelo mesmo tipo de antígeno, as nossas reações, a reação do nosso corpo seria muito mais branda, justamente porque o nosso corpo estaria totalmente preparado para se defender daquele antígeno que está ali tentando invadir e tentando nos prejudicar. Então, é aí que a gente entra na construção da vacina e o uso do soro. A gente correlaciona isso com a capacidade do nosso corpo em chegar e ser capaz de ter essa memória afetiva, digamos assim. A vacina é justamente como se a gente tivesse ingerindo células de memórias para o nosso corpo. Nessas vacinas a gente tem os antígenos, só que eles não são patogênicos, ou seja, eles não vão causar uma doença para a gente. Eles vão preparar e vão incentivar a produção de linfócitos para o nosso corpo, para que, caso a gente seja infectado por esses antígenos, a gente tenha uma reação imune muito mais rápida e a gente possa se defender. No caso, é o nosso corpo em si, ele possa reagir muito mais rápido e esteja pronto para que a gente não tenha uma enfermidade muito grande. Mas trazendo para o lado do soro, aí a gente pode ver que o soro a gente arremete para algo que seja rápido, para algo que seja agora. Bote num exemplo aquelas pessoas que são picadas por insetos que são venenosos.
A partir do momento que ele chega no hospital, que ele chega numa unidade, vão ser aplicados nele um sorotipo. Esse sorotipo já está preparado com anticorpos prontos para que combatam com o antígeno de forma muito mais rápida. Por quê? Esses anticorpos vão reconhecer o antígeno e ativar o nosso sistema imunológico para deixar a gente protegido, para que não aconteça nada pior. Então foi isso, gente. Agora a gente vai passar para a parte de casos clínicos para a gente poder entender como que esse sistema pode atuar na nossa prática, no nosso dia a dia, que a gente tipo assim, conheça coisas que já aconteçam. E muito obrigada pela atenção. Oi, meu nome é Yasmin e eu vou dar continuidade ao que Maria Luísa estava falando, falando agora dos secundários. Os órgãos secundários temos o baço, as tonsilas e o apêndice vermiforme. Começando pelo baço, ele é um órgão responsável pela proliferação de linfócitos e pela reciclagem de eritrócitos. Ele também está associado à icterícia, já que o baço, mandando uma quantidade maior de bilirrubina, uma quantidade que o órgão acabe não suportando, ele faz com que acumule essa quantidade de bilirrubina no sangue, fazendo com que a gente tenha essa característica amarelada na pele, que é a icterícia. Temos também a esplenectomia, que é uma prática cirúrgica para a retirada do baço, e o baço ele é considerado um órgão muito importante, porque ele atua no sistema imune. Então, quando ocorre essa cirurgia e retiramos o baço, o nosso corpo perde uma parte de sua capacidade de produzir anticorpos de proteção e também de eliminar micro-organismos que não são desejados no sangue, ou seja, com a retirada do baço, temos uma prejudicação na capacidade de combater infecções. Além disso, o baço também serve como um filtro, verificando a presença de micro-organismos no sangue. E ele também, além de atuar no sistema imunológico, ele atua também conectado com a circulação sanguínea, trabalhando como o coração, né, já que ele possui trabéculas com células musculares que armazenam o sangue e bombeiam para o sistema circulatório, em caso de esforço físico e hemorragias. Aí aqui temos mais uma foto sobre o baço, falando sobre todas as suas estruturas, né? Temos a extremidade posterior, a extremidade anterior, a borda superior, aí temos a impressão gástrica, a impressão cólica, o ligamento espleno-renal, o ligamento gastroesplênico, a impressão renal, a artéria esplênica, a borda inferior e a veia esplênica. E na visão diafragmática, na superfície diafragmática, temos a borda superior, as extremidades posterior e anterior e a borda inferior. E outra função também do baço é que ele atua na produção de citocinas e de anticorpos essenciais para o desenvolvimento da nossa resposta imunológica. Por isso que ele é tão importante para o sistema imunológico e por isso que sua retirada causa tantos malefícios para a saúde. Agora falando das tonsilas. As tonsilas elas são um agregado de tecido linfóide que é localizado na entrada dos tratos respiratório e digestório. Elas atuam na primeira linha de defesa contra patógenos tanto ingeridos como inalados. Existem 4 tipos de tonsilas: a palatina, a faríngea, a lingual e as tubárias. Eu vou falar sobre as palatinas, que também são consideradas mais comumente chamadas de amígdalas. São localizadas na fossa tonsilar, que é um espaço formado pelo istmo das fauces. Esse espaço ele é delimitado anteriormente pelo arco palato-glosso e posteriormente pelo arco palato-faríngeo. Como eu já tinha dito, ele é considerado a primeira linha de defesa contra partículas do ar e de alimentos, já que ele faz um filtro, né, do que pode ou que não pode entrar no nosso organismo. A irrigação desse órgão ela é composta por 5 ramos, que são artérias. São eles o ramo palatino ascendente da artéria facial,
o ramo tonsilar da artéria facial, o ramo faríngeo ascendente da artéria carótida externa, o ramo dorsal da artéria lingual e o ramo palatino menor da artéria palatina descendente. Além disso, a drenagem venosa dele ela é direcionada para a veia jugular interna, através do plexo peritonsilar, das veias lingual e da veia faríngea. Por último, eu vou falar do apêndice vermiforme, que ele é uma porção final do seco, e ele é considerado um órgão vestigial, que seria um órgão que ele é tão atrofiado e tão considerado sem uma função específica, que ele é meio que descartado. Só que existem estudos hoje em dia, já comprovações, que provam que ele está ligado ao sistema imunológico, já que ele pode atuar na produção e na maturação de células imunológicas, e também ele é um abrigo para bactérias da microbiota intestinal, e essas bactérias elas podem ser benéficas, né? Elas podem ter algumas atitudes benéficas para que ela regule a flora intestinal. Além disso, temos a famosa apendicite, que é uma doença, que é a inflamação desse órgão, e ela pode ser levada através de uma obstrução de restos fecais, de parasitas intestinais, entre outros motivos que podem causar ela. Essa inflamação ela pode ser só uma obstruçãozinha, mas ela também pode ser uma sepse, que pode levar até a morte. E o ideal é que ela seja removida, já que é um órgão vestigial e não tem tanto comprometimento no nosso sistema. Então, normalmente, quando ocorre essa doença, essa inflamação, normalmente se faz a cirurgia de retirada do órgão. Bom, dando continuidade, vamos entrar agora nos órgãos hematopoéticos, na subcategoria órgãos linfóides primários. Dentre eles, nós temos os principais, que são a medula óssea, o fígado fetal e o timo. O timo é uma glândula linfóide primária especializada do sistema imune, que tem uma função principal, né, de importância, que é a maturação dos linfócitos T, que são responsáveis pela produção de anticorpos. A sua localização é no tórax, mais especificamente no mediastino, atrás do externo e na altura dos grandes vasos do coração. Ele possui 2 lobos, envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, e desta cápsula partem septos que dividem o parênquima em lóbulos, como vistos na figura, os lobos esquerdo e direito e os lóbulos. Dando continuidade, nós temos a medula óssea, que é um órgão gelatinoso presente nos ossos e é responsável pela fabricação das células sanguíneas, como os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que são estritamente responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo corpo, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, que estão ligados na proteção contra infecções, e as plaquetas, que são responsáveis pela coagulação. De forma geral, as células sanguíneas produzidas na medula contribuem para a defesa do nosso corpo. E por fim, mas não menos importante, é o fígado fetal, né? Que, como o nome já diz, é o fígado da criança na época da geração, na época do feto, na época que ele ainda é feto. E é importante ressaltar esse órgão porque ele desempenha um papel quase exclusivamente imunológico. Ele é um órgão que é excepcionalmente volumoso, né, que ocupa um amplo espaço na cavidade abdominal e é um principal sítio para o desenvolvimento
de progenitores hematopoéticos, atuando na maturação e na diferenciação das células. Então, pessoal, me chamo Raoni e eu fiquei responsável aí pelos casos clínicos relacionados ao sistema linfático. De cara, a gente vai ver aqui a leucemia, né, que é uma doença nada estranha ao nosso ver. E a leucemia nada mais é que um câncer que vai acometer as células sanguíneas. Esse câncer, a leucemia, né, na verdade, ela pode ser classificada em diversos tipos. Mas quando a gente está falando aí sobre o sistema linfático, né, eu achei importante trazer aí a leucemia linfóide. E a leucemia linfóide ela é classificada em aguda e crônica. A leucemia linfóide aguda ela vai acometer aí principalmente crianças, enquanto a leucemia linfóide crônica ela vai acometer principalmente os idosos. E a leucemia linfóide, né, como o nome já é bem intuitivo, é que ela vai acometer aí as células linfóides. O principal mecanismo aí da leucemia para causar tantas consequências para o nosso organismo é que ela vai possibilitar, na verdade, a multiplicação de células anormais, que são os blastos, que são aquelas células precursoras das células sanguíneas. A multiplicação dessas células anormais vão gerar consequências para a produção de células normais, né? De células sanguíneas normais. Então, a gente vai observar aí que o paciente vai ter alguns sintomas, como dores nas articulações e nos ossos, fraqueza, falta de ar, né? Um mecanismo aí visto pela falta pela carência de glóbulos vermelhos disponíveis, infecções e febres causadas pelos leucócitos, pela quantidade, na verdade, pela demanda pela oferta de leucócitos presentes na corrente sanguínea, e sangramento e hemorragias causados pelas plaquetas, né, pelos números de plaquetas. O diagnóstico ele é visto geralmente, né, laboratorial, geralmente, e clínico também, né, por algumas questões que o médico pode observar. O exame utilizado para frisar, né, de fato, é o mielograma, que ele vai avaliar ali a questão da medula óssea vermelha, né, que a gente sabe que ela é a principal fonte aí de produção das células do nosso sangue. Filariose a gente vai ter como agente causador a Wuchereria bancroft, né? Esse agente causador vai ser liberado pelo mosquito. Esse mosquito vai liberar pela saliva esse agente. Esse agente vai se infiltrar ali nas correntes sanguíneas e vai atingir os vasos linfáticos. Atingindo esses vasos linfáticos, ele vai obstruir esse vaso linfático e ele vai, como a gente sabe, né, os vasos linfáticos eles são responsáveis por drenar aqueles líquidos que a gente está liberando em excesso e devolver aquele líquido para o sangue. Ao impedir com que esses vasos linfáticos, né, façam essa função, a filariose ela vai começar a causar edemas. Esses edemas, a partir do momento que ele vai para a fase crônica, né, quando o paciente está na fase crônica da doença, vai haver ali um inchaço maior, um inchaço anormal do que aquele causado apenas por um edema, e o que vai causar, né, a conhecida elefanteasis, a filariose. Quanto ao diagnóstico, né, ele é visto clínico, né, na verdade, pode ser clínico, mas o principal é sorológico, né, então vão pedir aí exames que vão comprovar que o paciente está com esse agente causador. A doença de Castleman, que é uma doença rara, que vai ali acometer o sistema linfático, acometendo o sistema linfático no sentido de haver um crescimento anormal dos vasos linfáticos. Essa doença ela vai possuir aí duas formas, a forma unicêntrica e a forma multicêntrica. A forma unicêntrica é aquela que vai acometer apenas poucos, não, na verdade, em uma única direção, né? Em um único gânglio linfático. Já a forma multicêntrica, ela vai acometer aí vários gânglios linfáticos e ela vai ser mais difícil de ser tratada, né? Ela vai precisar de quimioterapia, de
uma bateria de medicamentos, enquanto a unicêntrica ela não faz mal pro indivíduo, mas que precisa ser tratada, né? Ela pode ser extraída ali, pode ser extraído, na verdade, aquele vaso linfático que está causando, que está contendo aí essa doença. E agora a gente vai prosseguir, dar continuidade à nossa apresentação. Oi, gente, vou voltar com curiosidade do sistema hematopoiético. O baço é frequentemente confundido como um órgão do sistema linfático, porém ele é um órgão hematopoiético também. Ele desempenha um papel principal no processo da hematopoiese durante a vida fetal. Fígado fetal. No desenvolvimento fetal, o fígado é um órgão hematopoético importante, pois durante o desenvolvimento do feto, ele é responsável pela produção de células sanguíneas. Porém, quando o bebê nasce, o principal órgão responsável pela produção de células sanguíneas é a medula óssea. E a medula óssea é dividida entre vermelho e amarelo. Quando o bebê nasce, ela é responsável pela produção de células sanguíneas, incluindo glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Porém, uma curiosidade específica da medula óssea é que inicialmente ela é vermelha devido à produção ativa de células sanguíneas, mas com o envelhecimento, quando começa a crescer na fase madura, pode se tornar amarela a medula óssea. Ossos longos na hematopoiese. Os ossos longos também podem atuar como locais de produção de células sanguíneas, em caso de necessidade aumentada de células sanguíneas, como em resposta a doenças ou lesões. Vou trazer algumas curiosidades também dos sistemas linfáticos. Ele é conhecido também como sistema de transporte secundário, pois ele trabalha ao lado do sistema circulatório para drenar fluidos do tecidos. É responsável também pela filtração de impurezas e também faz o transporte de linfócitos para combate de infecções. Ele não possui bomba, ele não tem uma bomba central, como o sistema circulatório tem um coração para impulsionar o fluxo da linfa. Aí, como funciona assim o fluxo da linfa? Ele possui extremamente uma dependência da contração muscular, do movimento do corpo e pressão dos tecidos para circular a linfa. O sistema linfático também tem gânglios linfáticos mágicos. Eles são frequentemente chamados de órgãos hematopoéticos secundários, assim como o baço é confundido como um órgão do sistema linfático, os gânglios linfáticos também é confundido ou até associado como órgãos hematopoéticos secundários. São locais onde células do sistema imunológico, como os linfócitos, são produzidas e ativadas. Reciclagem de proteínas. Ele desempenha um papel importante na reciclagem de proteína do plasma sanguíneo. A linfa contém proteínas que escapam de capilares sanguíneos.